Boa noite, professora Elizabeth. Iniciamos a gravação, podemos dar continuidade ao nosso último encontro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kelly. Boa noite a todos e todas. Não tem problema algum, foram só alguns minutos, e aí a gente já vai direto para a nossa aula, que está encerrando esse ciclo, né? Vamos abrir um outro, mas, enfim, as coisas não terminam, né? A gente está sempre refletindo, escrevendo, se encontrando, organizando nossas aulas. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o avesso da pele, mas eu queria pegar um pouco aqui o fio da história, né? Nós tivemos uma primeira formação nesse nosso ciclo, né? Que foi literatura negra, definições e história. Na segunda, eu vou falar essa questão da atividade daqui a pouquinho, tá? No segundo ciclo, narrativas em prosa, que é esse aqui que a gente está finalizando hoje, narrativas em prosa da Fundação da Literatura Brasileira ao Contemporâneo. Vamos iniciar o ciclo da poética da educação antirracista, que é a literatura negra infantil, né? Que a gente vai aqui focar agora no leitor, crianças pequenas. E já está acontecendo, né, uma outra faceta, um outro desdobramento dessa proposta, que é o curso de escrita criativa, que concentrado na escrevivência. Então, tudo isso faz parte, né, esses quatro módulos, eles estão dentro da proposta Escrita de Si e Escrevivências, inscrições afrodiaspóricas na literatura brasileira. O objetivo dessa proposta maior, né, que tem esse nome, o título que eu li agora, o objetivo geral era perceber como os autores e autoras negros e negras falam de si para falar de um coletivo, de uma comunidade. E dito de forma ampla, é o conceito de escrevivência. Então, a gente foi lendo essas literaturas, né? Então, no primeiro, nós lemos, agora falando aqui desse nosso... O Anderson, por favor, seu microfone está ligado, você pode desligar? Está fazendo um ruído assim ruim? Obrigada. Então, nesse nosso ciclo aqui, que é o de literatura negra, narrativas em prosa da Fundação da Literatura Brasileira até o Contemporâneo, nós começamos fizemos uma aula introdutória, dando toda recapitulando o encontro passado, o ciclo passado, e dando uma introdução aos nossos temas aqui, mas nós lemos com Vagar Lima Barreto, Conceição Evaristo e agora o Jefferson Tenório, né? Então, esse caminho, né, Lima, Conceição e Jefferson. Muito bem, só estou aqui, né, e agora não sei quem desse grupo vai me acompanhar no próximo ciclo, que é o dedicado a crianças pequenas, e não sei daqui quem ainda também, legal, Rose, e eu não sei também quem daqui já está comigo lá no curso de escrita criativa, mas é isso, a gente tem formações simultâneas acontecendo, essa aqui hoje vai ter esse fechamento, né, e o que a Kelly estava comentando antes sobre os encaminhamentos finais, é porque eu preparei algumas questões, né, em formato naquele molde dos formulários do Google, né, e ao final aqui dessa fala, eu vou pedir para que vocês respondam esse formulário e vai ficar valendo como atividade avaliativa, que alguém aqui já perguntou, tá bom? Mas não se preocupem com isso agora, vamos nos acomodar
vamos relaxar e aproveitar dessa literatura de altíssima qualidade, sensível, crítica, ao mesmo tempo engajada e poética, que é a literatura de Jefferson Tenório, né? Bom, o avesso da pele vai trazer a história, né, da vida de um professor negro que é vítima de violência policial, e essa história é narrada pelo filho, preponderantemente pelo filho dele, que vai, durante a narrativa, lutar para buscar compreender. Ele faz um esforço de compreensão e de resgate da história da família, da história do pai, e simultaneamente também ele está processando o luto, né? O nosso narrador é um narrador em luto. Bom, se alguém chegasse para vocês e dissesse Jefferson Tenório, encontrasse com vocês no corredor da universidade, da escola, de uma livraria, e dissesse assim: eu estou querendo escrever aqui um romance, estou querendo contar a história de um professor de escola pública negro que morre vítima de violência policial. O que você acha? É uma boa história? Tenho certeza que a maioria aqui ia dizer: olha, Jefferson Tenório, não sei não, uma história tão comum, né? Não sei se vai dar um bom romance. Então, essa é o primeiro ponto assim, de excelência que eu quero destacar desse romance do Jefferson Tenório, né? E é um ótimo exemplo de que o que interessa na literatura é o como se conta, né? O que não é só o que interessa, mas enfim, como é encantador, né, a gente perceber a centralidade do como, né? Porque é uma história que é a história que, infelizmente, é a história que está cotidianamente, diariamente na imprensa, né? Muitas dessas histórias nem chegam na imprensa, só mesmo a comunidade e os familiares é que ficam sabendo, né? Sabemos que existe em andamento constante, ininterrupto, nos últimos 500 anos, de uma verdadeira caçada e morte do homem negro no Brasil, né? E o que gera sofrimentos múltiplos para os familiares e principalmente para os homens negros que vivem em estado de alerta, de tensão, de luta de sobrevivência todos os dias, em qualquer momento. Então, o Jefferson Tenório ele vai pegar uma história que é muito presente no Brasil, em especial para a comunidade negra, e transforma num romance. Então, como ele faz isso, né? De que modo, com que recursos literários, mobilizando quais estratégias que ele traz essa história ao mesmo tempo tão sensível, tão forte. Né? Então, olha quanta coisa já aqui, né, disso que a gente está falando. A violência policial, decorrendo disso, desdobramento da violência, do tema violência policial, o racismo e a insegurança de vida do homem negro. E eu acho bem interessante, é bom a gente frisar isso, né? Como há aí um cuidado de se dizer, olha, não é uma questão de classe, né? É uma questão de raça. Ele morre porque ele é negro, não é porque é pobre, é porque é negro. Então, o modo como o Jefferson vai alinhavar essa questão e deixar o posicionamento racial em evidência
é muito interessante. Um outro tema muito presente no livro é o descobrir-se negro, né? Quando é que a pessoa afrodescendente, o brasileiro o afrodescendente, quando é e como se dá esse lugar em que a pessoa se descobre negro. Toda a complexidade das relações familiares em torno dessa comunidade. E um tema muito caro a nós todos aqui, que é essa perspectiva do professor da escola pública, né, do professor de literatura, de língua portuguesa da escola pública. Então, tem muitos atravessamentos aqui para a gente de identificação com o personagem, com o narrador. O Jefferson soube encadear vários aspectos que nos interessa do ponto de vista temático. Bom, eu estou falando aqui Jefferson Tenório, estou partindo do pressuposto que todos conhecem, porque tem sido um autor muito lido, muito comentado, muito premiado. Então, algumas informações elementares, né? Ele é um escritor brasileiro, contemporâneo, ele nasceu em Porto Alegre em 1977. O Avesso da Pele é o terceiro romance dele. Antes ele tinha escrito O Beijo na Parede e Estrela Sem Deus. E ele está nesse momento reconhecido como um escritor, um romancista, que discute questões raciais entre e no desdobramento das relações familiares no Brasil, né? O Avesso da Pele foi publicado em 2020, em plena pandemia, né? E todo o contexto de vidas negras importam, o contexto pandêmico, houve uma repercussão. Eu digo contexto pandêmico porque, como se sabe, e foi dito ali no final do 2020, depois pararam de falar isso, mas foi dito no final do 2020 que a população negra mundial assim, Brasil e Estados Unidos principalmente, a população negra foi a mais atingida pela pandemia. Então, muitas questões em torno de um reconhecimento, tanto de Brasil quanto de Estados Unidos, de que a vida da pessoa negra está em risco constantemente. E o romance do Jefferson trouxe uma resposta, trouxe um momento de reflexão, né? Um momento sensível com isso. Bom, a trama, a narrativa central gira em torno do Pedro, que é o filho, o narrador, vamos dizer, narrador principal, entre aspas, né, que é um jovem afrodescendente, um jovem negro, que tenta entender a morte do pai. O pai é o Henrique, que é o professor. É um professor de história, né? Também negro, história, literatura. Eu não sei se fica muito claro a disciplina, né, que ele dá. Morto, então, vítima de uma abordagem policial. O romance está estruturado em uma narrativa fragmentada, fluida, indo do presente para o passado, do presente para o passado. A gente vai ver isso mais vagar. Mistura as vozes do Pedro, as vozes do Henrique. O pai, né, aparece ali também como uma espécie de narrador, mas ele vem marcar, a fala dele vem marcado com um texto em itálico, né? Toda vez que tem o itálico, são outros personagens falando que não o Pedro. Esse é o recurso, talvez, para facilitar a leitura, né? Para ajudar o leitor a acompanhar a trama. O Jefferson Tenório optou por fazer essa marcação gráfica do narrador.
E toda vez que não está marcado com o itálico, que é a tipologia serifada, normal, aí sim a gente tem o Pedro narrando, né? Em primeira, ele narra em primeira pessoa, mas ele vai trazer muita perspectiva do pai, muito. Há capítulos aí, a gente também vai ver, em que ele toma muito a história da mãe, e aí acaba pegando a perspectiva da mãe. Mas a maior parte do livro é a perspectiva do Henrique. E o que o Pedro está buscando com essa narrativa, o personagem narrador Pedro está buscando, é compreender o passado do pai, revelando e pensando, refletindo, juntando informações que estão encharcadas de memórias de dor, de racismo, de violência, de silenciamentos, mas também de amor, de resiliência, de luta, de dignidade, né? Não é um livro, obviamente, não é um livro maniqueísta, né? Um livro em que há só uma espécie de localização de personagens maus, personagens bons, quem está do lado certo da história, quem está do lado errado da história. Não, há muita complexidade, né? Os personagens passam por crises existenciais, por dúvidas, por conflitos internos. Por isso que é um livro tão premiado, tão elogiado tanto pela crítica quanto pelo público, né? Além dos temas que eu já falei agora há pouco, né, de racismo, violência policial, vale a pena também a gente mencionar o tema da memória e identidade, né, muito, muito importante. Tem dois gestos no livro, né, já de cara no livro, que é o gesto do luto, né, de superação de luto, e o gesto de narrar para se entender, empreender uma busca pela história pessoal e a história familiar. Esses dois gestos, o luto e a construção da história pessoal e familiar, vem muito vinculado às consequências da escravidão, né? Então, o movimento do sequestro, do aprisionamento e de trazer o povo africano para as Américas, para o Brasil, e é o nosso caso, né? Que mais e é a questão do livro também. Esse movimento vai gerar mortes de várias formas, né? A morte idiomática, a morte do corpo, a morte da cultura, a morte psíquica, enfim, né? São várias violências, né? vários enlutamentos. E como que a população africana e afrodescendente supera esse luto, né? Como é que esse luto acaba se transformando em cultura afrodescendente? Na música, na religiosidade, na literatura, na arquitetura, na moda, na filosofia, na sociologia, nas ciências, né? Como é que essa transformação se dá, né? Como que isso... Então, você veja que em literatura, tudo é imagem, né? A gente não pode ler literatura, ou pelo menos, a gente pode ler do jeito que a gente quiser, mas enfim, o mais indicado é que a gente não leia literatura assim, pingo nos is, pão, pão, queijo, queijo, retrato da realidade. Literatura não é retrato da realidade. A literatura é transformação da realidade. Então, a gente precisa ver para além dessa ideia de um documento, né? Literatura é um olhar sensível, é a construção de uma imagem poderosa.
Então, qual que é a imagem que o Jefferson Tenório constrói para nós quando ele coloca um jovem negro enlutado, pesquisando e reconstruindo a memória da família? Ele coloca a história de toda pessoa afrodescendente nas Américas, seja no Brasil, seja na América Central, seja nos Estados Unidos. É um constante estar enlutado, né? Seja pelos ancestrais da colonização, seja pelos os familiares de agora, os amigos de agora, e é sempre também uma constante busca pelo passado familiar, né? Como as pessoas africanas não puderam trazer documentos, cartas, registros, objetos, nada, né? Não há uma documentação. As famílias brasileiras afrodescendentes não têm documentação sobre de onde vieram, né? Qual país africano, qual povo africano, qual idioma as famílias falavam preponderantemente, se era iorubá ou não, né? Enfim, não se tem informações. Então, o defeito de cor da Ana Maria Gonçalves é ótimo por isso, né? Porque a personagem faz essa viagem de volta à África e reescreve. É esse movimento que o Pedro do Avesso da Pele também está querendo fazer, né? Só que ele não vai à África, o objetivo dele ele quer pelo menos entender quem é o pai, quem é a mãe dele. Ele nem está diretamente perseguindo uma questão de antepassados, avós, bisavós, tataravós. Ele está buscando entender o pai e a mãe. E isso é tão tocante, né? Porque dá uma imagem para a gente do quanto acabou ficando como um traço não se contar a história de ninguém. Há um silenciamento, né? Então, nas famílias de outros, porque o Brasil é composto por pessoas de outros lugares, né? Os europeus, os italianos, europeus italianos, europeus espanhóis, europeus portugueses, os japoneses, né? E outras tantas, agora mais recentemente, os sírios, e a gente percebe a preocupação e a presença de documentação, né, dessas pessoas, é uma fotografia no Porto chegando, lá no Porto de Santos chegando, é uma fotografia de um parente distante, que ninguém mais sabe de onde está, na Europa, no país de origem, e essas histórias vão passando, né? Não é uma regra, enfim, não é não estou falando aqui que acontece isso em todas as famílias, mas em geral acontece. E com o povo afrodescendente não há isso, né? E isso vai ficando, talvez, né? Eu estou lendo o romance do Jefferson, não estou comprometida com fatos históricos e sociais. Mas o livro do Jefferson vai trazer essa provocação, né, desse silêncio familiar, né, de como é que se conhece a pessoa. Tem aí um paradoxo, porque a gente percebe que o pai traz informações para ele, né? Ele está contando essa história com as informações que ele ouviu da mãe, que ele ouviu do pai, mas ele queria mais e ele queria ele precisa que a história seja contada com algum senso. Ele está ele está conectando fatos durante o livro, né? E aí que entra como o narrador está fazendo isso, como ele faz no fluxo da memória, e a memória não tem uma cronologia aristotélica, né? Ela vai sendo acionada
por cheiros, por experiências, né? Por experiências corporais, e as Madeleines, né, de Proust. Então não tem ali no romance uma cronologia muito, muito evidente, mas tem. Quando o leitor entra nesse fluxo memorialístico e entende a lógica da memória que está sendo acionada ali, a leitura flui, né? Consegue se pegar o fio da meada do romance. Então, se a gente for se falar em estrutura e estilo, né? A gente tem essa narrativa fragmentada, buscando a herança social, cultural e psicológica dessa família, mas é uma narrativa fragmentada, um mergulho profundo na interioridade dos personagens. O leitor é levado a frequentar, a observar, a vivenciar espaços e tempos diferentes, o que vai aumentando a complexidade, né, do romance, esse deslocamento, Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? Ele vai trazendo aí outros cenários, outros ares, e ao mesmo tempo é o mesmo, né? Porque o preconceito que permanece, a injustiça social que permanece. Há também uma perspectiva polifônica, porque tem uma alternância aí de vozes entre o Pedro e o Henrique, né? E trazendo vivências e experiências e visões do racismo e da marginalização no Brasil de gerações diferentes, né? A gente percebe que há essa preocupação em marcar que as gerações mudam, mas o sofrimento não, né? Isso é uma tese importante do livro. Tem uma linguagem poética muito bem trabalhada, trazendo como primazia a introspecção, né? Tem uma densidade emocional muito bem trabalhada, e faz com que o leitor reflita, que o leitor sinta, que o leitor experimente toda essa sensibilidade, né? Bom, sobre recepção crítica da obra, a obra foi amplamente elogiada, recebeu os principais prêmios do seu momento ali, né, de romance de 2020, que o ano da premiação e da grande repercussão do romance foi 21, né, ele é lançado em 20, e aí em 21 que os prêmios chegam, né, então 21, 22, aí a gente já começa a ter também a chegada do Itamar Vieira Júnior nesse cenário, né, que a gente acaba ficando com esses dois nomes, eles ganham evidência juntos, né? E é interessante porque o Itamar Vieira Júnior com falar nisso, eu acabei de ganhar o novo livro do Itamar, Chupim, primeiro livro infantil do Itamar Vieira Júnior, que será corpus de leitura no nosso próximo ciclo, livro muito, muito, muito muito Itamar Vieira Júnior, muito bom, e a gente vai ler com muito carinho nos nossos próximos encontros. Mas voltando, em 21, 22, né, que esses dois autores vão se consolidar do ponto de vista de grande mídia, né, assim, de ir no Roda Viva, essas coisas, né, que fazem com que a literatura de um autor ganhe proporções, né, que saia da bolha acadêmica, da bolha literária e ganhe o mundo, né, e isso é maravilhoso para todos, né, os leitores ganham muito com isso. E aí, 23, 24, começa o escândalo da censura, né, o livro O Avesso da Pele passa por uma série de censuras, né, em algumas escolas, acho que de Goiás, do Mato Grosso, tem um outro estado, eu não quero chutar para não causar polêmica, mas são 3 estados que proíbem a leitura, a adoção e a leitura do O Avesso na Pele, do Jefferson Tenório.
o argumento principal com relação a algumas cenas, algumas passagens do livro com foco sensual, sexualizado, e que eles não acharam que a escola, né, que as crianças, que os jovens estivessem preparados para ler esses textos. Principalmente, né, para quem tiver curiosidade, porque a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei pensando, mas, gente, que trecho que é esse que eu não vi nenhuma... Não tinha tanta coisa maravilhosa que o livro traz, tanta reflexão, tantas construções de imagens tão poderosas. Quando eu escutei que porque eu imaginei que a justificativa, primeiro, era racismo, era questão racial, né, para a censura. Depois, quando me falaram que eram pelas cenas de sexo, eu falei, mas que cena de sexo que tem no livro que é tão assim? Porque não ficou, não foi algo que ficou para mim, né? Mas então, se você, como eu, se não entende de onde que vem essa censura, eles estão falando da página 29, 30 e 31, que é quando tem as histórias, a memória, né, dos namoros, de como era, como que foi para o Pedro Henrique, namorar uma jovem branca, né? E aí tem todo lá umas falas e perguntas da família dela para ele, dela com ele com ela, né? Que é esse encontro interracial, que eu achei genial. É uma coisa que se fala muito pouco no Brasil. Nos Estados Unidos tem mais, mas no Brasil se fala muito pouco. O encontro amoroso entre pessoas negras e brancas, né? Então Jefferson muito muito corajoso, muito perspicaz, e com são cenas completamente dentro do enredo. Não é nada gratuito, não é nada ofensivo, não tem ostentação sexual, é a história acontecendo, né? Tem uma verossemelhança perfeita com o texto, né? E isso seria um dos argumentos que poderíamos usar para contestar essa censura, né? Bom, a gente pode falar mais disso depois, se vocês tiverem interesse. Vamos, então, avançar um pouco mais Vamos saborear mais esse texto do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Então, a narrativa em primeira pessoa, polifônica, alternando principalmente as vozes do Pedro, que é o filho, e o Henrique, que é o pai. As vozes do Henrique em itálico. Então, a escolha de múltiplas perspectivas contribui para a construção de uma narrativa densa, emocional e introspectiva. E aqui tem uma indicação muito importante que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a polifonia. Vocês sabem que a polifonia é um conceito que o Bakhtin formula lendo Dostoiévski. Né? Ao ler as obras do Dostoiévski, ele chega nesse conceito da polifonia, que não é múltiplas vozes. Né? O Bakhtin ele tem várias referências da música, que eu amo também. Então, quando ele quer explicar algo, ele vai buscar na música. Né? Então, quando ele pensa o conceito de polifonia, ele pensa no coral. Né? Então, a polifonia não é simplesmente vários personagens falando. Não. Ele vai tratar de vozes simultâneas, mas cada uma, para usar uma palavra do campo musical, em uma tonalidade diferente. Né? O que é muito difícil do escritor fazer. Normalmente os escritores, eles conseguem, estão aptos a trazer para a gente uma voz. Mesmo que mude de um personagem para outro, prestem atenção nisso quando vocês estiverem lendo. Mesmo que vários personagens
falem, mesmo que vários personagens diferentes assumam a narrativa, a voz, o tom é o mesmo. A opinião que eles estão emitindo é a mesma. Então, o autor, ele vai colocar vários personagens falando a mesma coisa, com outras palavras, de outro jeito, mas falando, defendendo a mesma tese. E o Bakhtin percebeu que o Dostoiévski dominava a arte de escrever um romance com personagens diferentes, defendendo pontos de vista diferentes. E isso é dificílimo, né? De você fazer dentro de um romance. Porque os personagens de romance, eles são personagens que conhecem muito do que fazem. Né? Por isso que a gente diz o estudo do personagem. O escritor, muitas vezes você vai ver lá um conto, né? E aí tem sobre o personagem 2, 3 linhas. Mas aí você vai conversar com o autor e ele tem, assim, 50 páginas descrevendo o personagem. Ele escreveu, ele guarda para ele, mas o que ele vai usar de característica no conto são 2 ou 3 linhas. Então, tem uma densidade do personagem que não necessariamente aparece em quantidade de texto, mas na força, né, na imagem que o autor consegue dar. E aí essa polifonia, né, esses pontos de vistas diferentes, são dificílimos, porque para você construir isso, há de ter muito repertório cultural, muita densidade de escrita, para colocar vários personagens agindo, né, de formas diferentes. Então, essa busca do Tenório em trabalhar com essas vozes, né, com esses homens, né, apesar dele trazer a perspectiva da mãe, eu considero um livro muito masculino, né? É um livro de história de homens, né? De uma perspectiva masculina. E o Jefferson se interessa muito sobre isso, né? O doutorado dele foi sobre a representação, a construção do pai na literatura, né? Então ele tem também uma reflexão teórica sobre essa figura do pai. Eu gostaria, então, que para a gente entender melhor esse jogo literário que o Jefferson constrói com o passado do pai, né, a busca de construção de identidade e a constituição de uma presentificação, tanto para o Pedro quanto para o Henrique. Então, eu convido, vamos abrir os nossos livros, né, os nossos arquivos, aí, quem leu na versão digitalizada, o avesso da pele, a dedicatória é para o João, meu filho, né, então a gente a questão da paternidade aqui também do autor já aparece para a gente. A capa, né? Eu acho que ficou tão emblemático essa imagem, né? Inclusive o artista plástico, o Mendes Wood, né? Que dessa obra Obá, o Antônio Obá, que é o artista, desculpa, Antônio Obá, que é o artista, o Mendes Wood é o colecionador que é dono desse quadro e que cedeu, né, a imagem para estar na capa, me desculpem, o nome do artista é Antônio Obá, e o nome do quadro é Trampolim Banhista, né, e inclusive o Antônio Obá ficou em exposição, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver na Pinacoteca, né, inclusive com essa é uma sequência, né, esse quadro banhista, ele não é sozinho, ele acontece são vários quadros, né, que retratam essa cena de meninos negros numa piscina, e essa sequência de quadros, né,
foi inspirada em fatos reais, né? Nos Estados Unidos, no auge do racismo norte-americano, uns garotos negros invadem uma casa, aparentemente está abandonada, não sei ao certo se estava ou não, enfim, eles invadem uma casa para se refrescar numa piscina, e para castigar os meninos colocam caco de vidro na piscina e, enfim, acontece uma tragédia, uma violência, né? Então, o Antônio Obá vai usar, né, essa imagem da piscina e essa relação do corpo do menino negro, que dialoga muito com o conteúdo que o Jefferson vai desenvolver aqui, né? E aí tem, depois da dedicatória ao filho, ele traz uma epígrafe muito curta, muito rápida, mas que diz muito do romance, que é "Quem está aí?", ponto de interrogação, que é uma fala do Bernardo em Hamlet. Essa fala, não sei se vocês se recordam, quando, bem no início da peça, quando os guardas, quando a primeira vez que o fantasma do pai do Hamlet aparece, né, do rei aparece, e os guardas, né, que são, alguns deles são soldados, guerreiros, amigos pessoais do Hamlet, eles estão lá fazendo a guarda, né, do castelo, e aí, né, vem a fumacinha lá, aquela coisa do pai do rei, né, do pai do Hamlet chegando, como já morto, assombração mesmo, né? E aí o Bernardo grita: "Quem está aí?", né? E a resposta, para quem leu Hamlet, é o pai fantasma, o pai morto. Então veja como a epígrafe diz muito do livro, né? O livro pensado na capa, na epígrafe, na dedicatória, o romance já está acontecendo, a gente não chegou ainda nem na primeira página, a gente não chegou nem no sumário, no índice, e o romance já está acontecendo nas nossas cabeças. Quem está aí? O pai morto, o fantasma do pai morto. E o livro é inteiro sobre o fantasma de um pai morto, né? Aí a gente entra, vira mais uma página e chega no sumário. São 4 capítulos: A Pele, O Avesso, De Volta a São Petersburgo e A Barca. O que causa estranheza para o leitor é o De Volta a São Petersburgo, né? Porque A Pele, o avesso, tudo bem, porque o título do livro é O Avesso da Pele, o leitor fala: tá bom, tô entendendo. Aí vem De Volta a São Petersburgo. O que é isso, né? Então, aí a gente já pensa imediatamente em Dostoiévski, né? Aí, se você pensa em Dostoiévski, ele está chamando a gente para a questão do pai morto. Aí pronto, aí você já vai pensar nos irmãos Karamazov, porque eles matam, né? Tem um patricídio ali. E o leitor já está ficando estimulado aqui a entender o que é que esse romancista está querendo fazer com a cabeça da gente. E para um leitor não experimentado, começa a vir questões, né, do tipo: o que um autor negro está fazendo nos meandros de literatura russa, né? Está fazendo o que os bons escritores fazem, intertextualidade, né? O autor, a autora, negro, negra, não está limitado a ler, a escrever, e dialogar apenas com literatura negra. Ele é um artista e dialoga com a literatura e a arte mundial, né? Então, aqui essa presença muito forte de Dostoiévski, que não à toa estou falando dele e do Bakhtin já há algum tempo. E esse 4º capítulo, A Barca. De novo, aí o leitor voltou a ficar sossegado, porque quando a gente fala da barca, a gente pensa no tráfico, no crime e na escravização dos povos africanos. E, por último, os agradecimentos. Muito bem. A Pele. Item 1. Cada capítulo desse vai ser dividido, organizado em itens que são numerados. 1, 2, 3. Né?
Eu gostaria que a gente lesse junto um pouco dessa primeira página do romance, que é como ele entra, né? Eu sou, assim, encantada em ler primeira página de romance, né? Porque eu acho tão intenso, até como escritora, né? Porque é dificílimo isso, né? Começar uma obra, como é que você começa uma história, né? Então eu gosto muito de ler primeiro, só ler, inclusive de livros que eu já li, que eu já sei se eu gostei, se eu não gostei, mas às vezes estou passando na estante, pego um livro, deixa eu ver como é que é mesmo com o Philip Roth, começa esse romance, deixa eu ler 2 parágrafos. Ou então, como é que o Nabokov fez mesmo? Como que é o primeiro parágrafo de Lolita? Né? Como que Clarice? Qual é o primeiro parágrafo, né? Enfim, eu tenho essa mania. Então vamos ver como é que o narrador entra, ataca essa história. Às vezes, você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se. Constituía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida, e ela continua áspera. Há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo o que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias ainda podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade. Não como ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que começa atrás da porta da sala, onde encontro um alguidar de argila alaranjada, e dentro dele uma pedra, um ocutá enrolada em guias de cores vermelhas, verdes e brancas, um orixá. Observo com cuidado, e assim que se adentra numa vida, é assim que se adentra em uma vida que já se foi. Tiro o ocutá de alguidar. Lembro o dia em que você me disse que sua cabeça era de Ogum e que isso era ter sorte, porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com os abismos. Lembro que foi de sua boca que escutei pela primeira vez a palavra abismo. Há palavras que guardamos na infância porque nos confortam. Lembro agora do que minha tia Laura havia me dito para fazer quando encontrasse o seu Ogum. Enrole-o num pano, segure entre as mãos e leve-o para o rio, ela me disse. No entanto, antes de sair, vou ao seu quarto, observo da porta. Há roupas espalhadas, outras jogadas dentro do armário. Sobre a mesa, a caneta sem tinta, meias sem par misturadas, as notas do supermercado. Há cadernos e papéis. Há pastas com provas e redações de seus alunos. Teu caos me comove. Olho para tudo isso e percebo que serão esses objetos que vão me ajudar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios que te derrotaram e que agora me contam sobre você. Os objetos serão o teu fantasma a me visitar.
Que texto! Quantas imagens, quanta prosa, uma prosa muito poética, né? Essa ideia dos objetos que contam sobre o pai, quanta tragédia se descobre por meio dos objetos e quantas tragédias é possível suportar, né? Então, um primeiro capítulo de um parágrafo longo que já conta tudo, né? A gente já tem aqui, o leitor já sabe. O narrador está em luto. Na segunda parte aqui, já vem com toda essa descrição dos orixás, vem essa ideia, possivelmente, né? Ainda não se falou aqui de raça e cor, mas possivelmente já fica aí aberta essa possibilidade de ser uma personagem negra, né? Pelas referências culturais. A centralidade, a importância de ser professor, né? Porque o narrador vai dizer aqui que por meio desses objetos, as redações, o material escolar que tá ali jogado na cama, é com isso que ele vai reconstituir o pai, né? Isso é tão forte, né? É tão intenso, né? Essa solidão que ele está sentindo aqui, esse abandono, mas ao mesmo tempo uma presença muito forte e uma urgência em narrar, em escrever sobre, né, o pai e a sua história. Um corpo que não vai parar de morrer. Muito importante essa frase, né? O corpo negro não para de morrer. O corpo do homem negro não para de morrer. Essa consciência que o narrador já tem, né? E a última frase: os objetos serão o teu fantasma me visitar, que é lá a referência ao Hamlet, que ele já tinha colocado na epígrafe, né? Quem vem aí? O fantasma do pai. E aqui ele diz que os objetos são esse fantasma, né? Então, se Shakespeare em Hamlet configura de fato um fantasma do pai, aqui esse fantasma vem por meio dos objetos. Bom, intertextualidade nesse romance, Tenório, mestre, doutor em teoria literária, em literatura, estudioso de literatura brasileira, de literatura portuguesa, escritor, um grande, vasto repertório. É um romance atravessado por intertextualidade da literatura universal e da literatura brasileira também, tanto prosa quanto poesia, além das várias citações ao cinema, né, à música. É uma obra que honra o gênero romance, né? Uma das características do gênero romance é abarcar todos os outros gêneros artísticos, né? No romance cabe música, cabe cinema, cabe poesia, cabe teatro, cabe circo, né? Ele é esse lugar, né? Muito bem. Depois, bom, se alguém quiser comentar algo, por favor, fiquem à vontade. Eu vou seguindo aqui o meu roteiro. Depois eu queria chamar a atenção de vocês para o tempo, né? Como que o Jefferson vai trabalhar tempo e espaço, né? Então, nós temos uma estruturação temporal não linear, uns saltos entre passado e presente, justamente porque a gente está nesse fragmento das memórias, né?
Muitos flashbacks, uma estratégia frequente que ele vai usar, né, que é quando ele nos leva a observar e a saber da vida, da infância, da juventude, da mãe e do pai, né, porque ele separa as histórias, e as histórias vão correndo paralelo do pai e da mãe, até que eles se encontram, se casam, um casamento que dura muito pouco, né, há muitos conflitos. Ele como filho narra, ele o personagem narra muito desse conflito, desse desentendimento do casal. Depois eles se separam de novo e ele continua narrando como cada um, o pai e a mãe, vão vivendo a vida, né, de adultos dele, de pai, de mãe. E há aí uma densidade, né, de reflexões sobre o pai que o pai foi, o pai que o pai poderia ter sido, né, o pai ausente e agora depois de morto tão presente na vida dele. Enfim, é muito emocionante, muito carregado de atravessamentos emocionais. Então, esse primeiro capítulo, que é, vou mostrar para vocês, quando eu gosto muito de um livro, eu faço esse tipo de esquema, sabe? Eu construo, eu tenho vários desses rolos de papel pardo, aí eu corto grandes pedaços e faço um mapa de leitura, né, do texto. E o Avesso da Pele foi um livro que me mobilizou muito, e eu fiz isso aqui com ele, e é muito bom, porque me ajuda muito a ler e reler, e cada vez avançando um pouquinho nessa reflexão, né? Então, esse capítulo intitulado A Pele é um capítulo curto, né? E tem acho que 3 itens, né? É isso? O item 1, que é esse que a gente leu agora. Depois tem o item 2, que assim, é grande, né? Tanta coisa ele conta ali pra gente. No item 2 a gente fica sabendo que o pai é professor na escola, que ele volta lá com o pai na escola, né? Então ele tem um problema lá, um nervosismo, e o aluno vomita nele, né? A seu pai, o Henrique, pai, adulto, dando aula, um aluno vomita nele. E essa ideia do estômago sensível vai ser muito importante. O Henrique é uma pessoa de estômago sensível, né? Quer dizer, não engole qualquer coisa, se engole, fica mal, né? Fica engasgado, fica um corpo que adoece, né? Essa imagem do estômago sensível é muito forte, né? Então ele volta para essa memória de quando o Henrique tinha 12 anos, depois aos 22. Aí ele volta na sala de aula já com o Henrique adulto. Nesse item 2 a gente localiza Porto Alegre, né? Vem a menção de que tudo está acontecendo, tudo não, quase tudo está acontecendo em Porto Alegre. Aí já vai para 30 anos. Olha que, né, que looping. 12 anos, 22 anos, 30 anos, e indo e voltando para o presente, né? A voz do pai em itálico. Aí conta do quartel, quando ele tinha 18 anos, né? Aí retrocede para 14 e vai para a cena de racismo, né? Uma das primeiras cenas de racismo que o Henrique viveu com outros moleques. Aí volta para os 30 anos, né? E fica nesse vai e vem. Tem um trecho muito bonito que ele diz assim, o narrador, né? Você estava com 18 anos, pesava 43 quilos, mas ainda tinha dignidade. Você vai entrar e sentar no fundo do ônibus. Quando chegar o mais próximo da sua casa, você vai levantar e descer correndo, sem pagar. O sinal da saída toca, os alunos levantam e te entregam a prova. Esse trecho é precioso e exemplar de como essa narrativa se dá. O narrador ele usa muito isso. Você vai entrar, você vai sair, você vai ver, você vai pensar. Esse você é o pai.
Então, ele fica como uma espécie de narrador, um narrador câmera, ou um narrador teatral, que fica contando para nós, leitor, o que o personagem está fazendo, mas parece que ele está dando ordens para esse personagem, como se fosse uma marionete, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você... Mas, na verdade, ele também está com isso, lembrando o que o pai contou para ele, e um pouco também ele está preenchendo os gaps, né, dessa memória e desse relato. E isso dá para o texto também uma cadência, uma dureza, né, uma secura, que ao mesmo tempo que tem tanta sensibilidade, em muitos momentos o leitor pode se questionar, nossa, como esse narrador enlutado também é duro com esse pai, é duro com essa memória, né? Aí que está a complexidade do romance. Aí veja como ele faz a passagem do passado para o presente, né? Você vai entrar, ele está lá, o Henrique com 18, e descrevendo para a gente o Henrique com 18 anos, 43 quilos, andando de ônibus, mas que vai descer sem pagar. Então, ele diz assim, quando chegar o mais próximo da sua casa, você vai levantar e descer correndo, sem pagar, ponto. Então, até aí é o Henrique de 18 anos. E aí ele vai começar um outro período. O sinal da saída toca, ponto. Esse sinal da saída toca, o leitor ainda não sabe se é o rapaz, se tocou para o rapaz de 18 anos, ou se tocou para um outro momento da curva temporal da vida dele. Aí vem a informação, os alunos levantam e te entregam a prova. Então, esse sinal toca no Henrique adulto, já pai dele, já, enfim, né? Esse looping da memória dentro da memória, porque olha que bonito, é o Pedro lembrando do que o pai contou para ele, das lembranças que ele tem dele lembrando, né? Quase o sonho dentro do sonho. Muito bonito. O pai tem vamos dizer, um presente, uma presentificação do Henrique é com 51 anos, né? Que é quando ele morre, ele tem 51 anos. E essas indas e vindas temporais. O item 2 do avesso na pele, o avesso da pele, do avesso, que é o capítulo 2, também é um bom exemplo de como ele trabalha o tempo, o espaço, a memória e o fragmento, né? Ele diz assim, lá no comecinho, na página 46, item 2 do capítulo avesso. Enquanto investigo suas coisas, encontro uma foto. Eu, você e minha mãe. É uma imagem comum. Estávamos numa praça, não havia data, e eu devia ter uns 2 anos. Era um dia frio, pois estávamos de touca e cachecol. Você e minha mãe sorriam, eu não. Desde pequeno me recuso a sorrir sem vontade. E olhando aquela imagem, me dei conta de que tudo que vocês eram poderia estar resumido naquela foto. Não tudo, mas algo importante. Naquele dia, você pensou que pudesse voltar a ser feliz com a minha mãe. Chegou a pensar que poderíamos voltar a ser como éramos. Talvez você achasse que seria até aceitável e menos vergonhoso deixar minha mãe, mas não abandonar um filho com tão pouca idade. Isso era pura covardia, você pensou. Não só pensou, como também ouviu de seu terapeuta na época. Veja, Henrique, o abandono é algo da maior crueldade que um ser humano pode causar ao outro. Fazer isso com um filho tão pequeno me parece mais cruel ainda. Os danos para quem fica podem durar anos, por isso, aceite minha sugestão, aguente firme. Numa vida a dois, alguém sempre segura mais as pontas. Casamento é assim mesmo. Vou pular todo esse itálico.
E vou voltar para o Pedro, para o narrador. Mas acontece que você não sabia jogar o frescobol e também não queria manter bola nenhuma no ar. Você se sentia um fracassado por não conseguir mais amar minha mãe. Um fracassado por não querer mais levar aquilo adiante. Além disso, você não sabia ir embora. A gente tem sempre que descobrir de onde vem a culpa, porque é assim que a gente aprende a partir. Você pensaria tempos mais tarde. Por outro lado, minha mãe também estava arrependida de ter depositado sonhos e planos em você. Então, eu tô lendo esses trechos com vocês e convidando vocês para a leitura, para ver como esse narrador está na cabeça dos personagens, está na memória dos outros personagens, está recuperando toda uma história que não é para além da história de fatos, é uma história de sentimentos, é uma história de construção de subjetividade, né? E ele é muito cuidadoso em pontuar uma complexidade dessas pessoas, que são pessoas negras, né? Tanto o pai quanto a mãe, e isso na literatura não tem sido, cada vez está mais comum, mas não tem sido, né, muito explorado. As pessoas negras sempre retratadas, frequentemente retratadas de maneira animalizada, objetificada, né? E a gente vimos já no Lima, vimos na Conceição Evaristo, estamos vendo no Jefferson todo um investimento literário e poético em construir subjetividades negras, né? Isso é algo novo na literatura brasileira. E aí, nesse item, vocês vão visualmente, né? Vocês vão virar as páginas e vão ver os itálicos. São muitos itálicos, e cada itálico desse é uma outra voz falando, né? Bom, vamos avançar. Um pouco mais. Essa questão dos espaços, né? Tem o espaço, que é essa concretude dos bairros de Porto Alegre, né? De dar toda a informação social, racial, muitas vezes de gênero, né? Quando ele vai se dedicar à mãe, a relação da mãe com o Vitinho, que é o primeiro companheiro dela, ainda jovenzinha, ele vai fazer um mergulho profundo, né, nas relações de gênero, de violência contra a mulher, né, de como uma vida de abandono, né? Ela é órfã, ela vive constantemente de favor na casa das pessoas, as pessoas estão sempre incomodadas com a presença dela, por mais que ela faça, que ela se dedique, que ela entregue, ela é sempre vista como preguiçosa, como vagabunda. É muito doído, né? Essa é uma narrativa, essa memória, esses capítulos em que ele vai tratar da mãe, né? Que é já no avesso, né, na terceira parte do livro, que é a parte, se eu não me engano, a parte mais longa do livro, em que ele vai tratar bastante aí da mãe, desde a infância da mãe. Veja que bonito, né? É um romance em que os núcleos, as tramas, elas se separam e se juntam, né? Tem esse movimento. Então, agora, aqui no avesso, ele fala muito, pensa muito sobre a mãe, reconstrói muito a trajetória da mãe. Mas nesse capítulo 3, eu quero destacar para vocês o item 2. Então, o item 2 do capítulo avesso. Por que eu quero trazer isso para vocês?
Já me explico. Ué, peraí que eu me perdi. Ah, foi esse que eu li agora, né? Justo, justo. Eu li agora e é como essa primeira linha que eu quero comentar com vocês. Enquanto investigo suas coisas, encontro uma foto. Então, olha como esse recurso que vai o tempo todo nos remeter àquela imagem do quarto, do apartamento, daquele primeiro fragmento, o que abre o livro, que ele chega na casa e vai investigar, reconstruir, ele diz isso, o narrador, né? Vou reconstruir sua vida por meio dos seus objetos. E aí ele embarca nesses relatos memorialísticos. E constantemente ele vai jogar aí frases muito curtas, cacos que ele vai deixando na narrativa, que não, numa primeira leitura o leitor não vai pegar, porque o leitor está no fluxo, quer saber o que vai acontecer, né? Quer terminar, quer estar envolvido ali com a leitura, ele não vai pegar esses detalhes. Só em outras leituras é que você percebe que ele vai constantemente remeter a esse quarto e a essa cena, como se ele nunca tivesse saído de lá. E tudo isso estivesse acontecendo somente no âmbito da memória e da narrativa, né? Então, quando ele diz investigo, enquanto investigo suas coisas, né, ele dá a entender que está nesse quarto, relembrando. Né? E essa imagem também da foto, que ele diz, né, a gente leu agora, essa foto diz muito sobre vocês. Então, é como se ele estivesse dizendo, eu estou aqui montando um retrato também, eu também estou montando uma imagem que vai dizer muito de vocês, mas não tudo. Né? Nunca se diz tudo. E esse não dito é muito bonito de pensar, né? O que dessas histórias ele não alcançou, ele está consciente disso. Ele está consciente que ele não sabe, que ele pode saber muito, mas ele não sabe de tudo, né? Muito bem. Então, esses espaços também é um espaço, além de ser esse espaço concreto dos objetos, é o ambiente, que é as sensações, os sentimentos, os afetos que constituem os espaços. E a ambientação desse romance é tensa, há muita tensão o tempo todo. Muito medo, muita dor, muito abandono, né? Então, a ambientação, talvez, eu não sei o que vocês vão me dizer agora, ou as impressões, as sensações que tiveram durante a leitura, mas é um romance que exige, né? Um romance que exige muito de nossa constituição afetiva também. Estou finalizando já meus comentários. Queria destacar para vocês o trecho do capítulo 10, o trecho 10 do capítulo da barca. Por que eu quero? Eu acho bem interessante a gente prestar atenção. A barca começa na 159. Eu quero ler o 10. Não vou ler inteiro, né? Vou ler só as primeiras linhas aqui. Começa assim. Para mim, está na página 183, é o trecho 10 do último capítulo. Acho que vocês nunca se preocuparam em organizar uma narrativa para mim. Sei que o tempo foi passando e o que foi dito por vocês antes da minha memória foi dito em retalhos. Então precisei juntar os pedaços e inventar uma história. Eu adoro quando o narrador faz isso, é tudo inventado. Por isso, não estou reconstituindo essa história para você,
nem para minha mãe. Estou reconstituindo essa história para mim. Preciso arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida. Para isso, não me limito ao que vocês me contaram, nem ao que estes objetos me dizem sobre você. Não acho que devemos lidar apenas com a lógica dos fatos. Prefiro uma verdade inventada, capaz de me pôr de pé. Eu sei que essa história pode estar apenas na minha cabeça, mas é ela que me salva. Não gosto da morte. Não gosto de partidas. Mas você me ensinou a não ter medo da morte. E não gostar do fim é imprescindível quando se pretende algo na vida. Você me disse certa vez. Depois que você morreu, passei meses pensando na minha própria morte. Mesmo com tão pouca idade, eu pensava na morte, pois você, muito cedo, me deixou consciente da nossa finitude. E vai. O texto é lindo, né? Em voz alta, o texto... textos definitivos e poderosos são assim, em voz alta ficam mais bonitos, né? Enquanto que textos ruins, em voz alta, revela toda a sua... como foi desnecessário escrevê-los, né? Mas textos bons em voz alta ficam ainda melhores do que na leitura silenciosa. Então, nesse item 10, ele recupera o primeiro fragmento do romance e continua fazendo essa reflexão sobre o ato de escrever e o ato de narrar. Então, mas com a diferença de que no item 1, ele assume um tom quase de arqueológico, de um historiador, de alguém que vai reconstituir através de objetos e fatos essa história. E no final do romance, a gente tem essa outra revelação de que é tudo inventado, né? De que ele... Mas aí adoro esse lugar, né, essa encruzilhada, porque o leitor fica sem... Foi inventado, não foi inventado, que é o romance, né? É a brincadeira, o jogo do romance, brincar com a ficção e a história, a verdade e a verossimilhança, né? A construção poética de imagens que pretensamente querem dizer do real, mas, na verdade, estão construindo um mundo imaginário. Então, essa encruzilhada é a delícia de se ler romance, né? E o Tenório, com muita maestria, com muito domínio, vai desdobrando isso para o leitor, e quando chega no final do romance, como no teatro de Brecht, ele tira a quarta parede, né? Ele mostra para o leitor os bastidores da escrita de um romance. É ficção. Eu estou inventando. A memória também se inventa. E nem por isso não é verdade. Muito pelo contrário. Eu poderia também conversar com vocês sobre intertextualidade. Ele, no final do romance, entrega o seu diálogo, né, a sua paixão, a sua proximidade com Dostoiévski, na medida em que o professor Henrique, o pai morto, a sua última aula é sobre Rakoniskovski, Crime e Castigo, e isso é imenso, né, a gente poderia fazer um encontro só sobre essa cena, porque Crime e Castigo de Dostoiévski é considerado, inclusive pelos sociólogos, como a inauguração da sociologia no mundo, né, da disciplina sociologia no mundo. Ali você tem tratados de criminologia, tratados de direito, tratados filosóficos sobre o comportamento humano nas suas relações de ódio, de vingança, né, de códigos sociais de restituição. Tem muita coisa ali, e o Jefferson coloca o Henrique dando uma aula, né, alguns 2 ou 3 fragmentos antes, ele está tentando dar aula, o Henrique não consegue,
acho que muitos aqui se identificaram, né? As crianças não prestam atenção no que ele está falando, mas ele não desiste, ele é muito resiliente. E ele percebe que as crianças estão falando de alguém que morreu, alguém que matou, e aí ele diz, eu vou trazer para vocês aqui na aula que vem um assassino, uma pessoa. Eu conheço uma pessoa que matou 2 outras pessoas. Aí os alunos se interessam. E quando ele chega para dar aula, eu falo, cadê o assassino que você ia trazer para a gente? Aí ele fala, não, tá aqui, eu trouxe, não sei o que. Aí ele abre a bolsa e tira o Crime e Castigo e apresenta o Rakoniskovski para as crianças. E um dos alunos fica apaixonado pela história, né? Quer saber, ele faz exatamente essa pergunta que eu agora coloquei aqui para vocês. Ele pergunta, professor, é verdade a história do Raskolnikov aconteceu? Né? Veja, o Jefferson fazendo voltas sobre o tema de ficção e realidade, história e literatura. Né? E aí o menino chama Peterson, e aí os dois caminham juntos, saem da escola juntos, o Henrique e esse aluno dele. E é nessa noite que ele é assassinado pela polícia. Então fica aí, né, como se fica uma provocação do romance, né? Qual o crime, qual o castigo, quem é o verdadeiro criminoso, né? Que é a mesma provocação que o Dostoiévski está fazendo em Crime e Castigo, só que Jefferson Tenório faz essa provocação com o corte racial. Né? Enfim. Estou muito feliz que a gente tenha lido esse romance juntos e juntas, e agora eu queria ouvir um pouco vocês sobre o que vocês sentiram lendo esse romance, o que vocês pensaram, o que angustiou, o que aliviou, enfim, por favor. Oi, professora, boa noite. Oi, Débora, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quando eu vi que nós leríamos esse livro, assim, para mim foi uma alegria, porque eu li há algum tempo, trabalhei por 2 anos seguidos com ele, com turmas de segundo ano do ensino médio, e assim, eu falo que é o livro da minha vida. Eu acho que até ler Jefferson Tenório eu tinha uma paixão muito grande por Machado de Assis, que me levou para fazer letras, enfim. Mas é uma obra, assim, que me emocionou muito, muito mesmo, que me tocou muito. Tanto que cada leitura, agora te ouvindo, reler alguns trechos, assim, me deixou bem, bem tocada. A reflexão, né? Pensando, poxa, essa reflexão eu fiz, mas essa aqui eu não tinha feito. Nos motiva mais, né? Eu acho que é uma obra que para nós, pelo menos eu não tenho ensino médio, infelizmente, no colégio em que eu estou, né, na escola só vai até o 9º ano, mas para quem tem ensino médio, eu acho que é uma obra que eles se identificam muito, muito, muito mesmo. Eu me lembro de um estudante que ele é negro, mas com descendência oriental também, a mãe japonesa, me lembra bastante aquele seu livro Todo Mundo é Misturado, porque ele é todo misturado, ele tem olhos puxados, aquele cabelo lindo, a pele negra, e aí ele trouxe umas histórias dele em sala de aula e todo mundo se calou para ouvir. Então, eu acho que essa identificação que muitas vezes os estudantes têm, talvez até mesmo nós, né, que temos só até 9º ano, de repente fazendo alguns recortes, não a leitura da obra na íntegra, né, porque aí eles não têm maturidade para lidar, mesmo que a gente conduza, faça uma boa mediação, não sei, posso estar falando errado, algum colega me corrija depois, né, mas eu acho que dá para a gente trabalhar, porque eles vão se identificando, a obra traz, assim, aspectos que, por mais que você discuta a questão racial, mas ele vai te fazendo refletir. E assim, o que mais me encanta é a construção do narrador. Eu acho que era uma coisa que me encantava lá quando adolescente, no Machado de Assis, mas o Tenório faz uma coisa assim incrível.
esse vai e vem. Tem hora que você para e pensa, mas é o Pedro mesmo? Não é a mãe? É o Pedro mesmo? Não é o Henrique? Eu acho ele incrível. É uma pena que tenhamos só, né, esse tempinho de curso aqui para falar dessa obra, porque era uma obra que merecia, acho que, meses de discussão, né? Com certeza, ia ser muito lindo se a gente pudesse ler junto, assim, né? Página por página, e parando em cada linha, porque muitas dessas linhas são versos, né? Ele se esmera muito na escrita, e você trouxe algo muito precioso, né? Como os personagens se misturam ali, como as histórias se repetem num nível tão intenso, com diferenças, mas é sempre a mesma história, né? Essa história do racismo e da. Muito, muito interessante. Eu acho que a Paloma tá na fila para falar, né? Estou, boa noite. Boa noite. Posso ficar com a câmera desligada, né? Sim, pode ficar à vontade. Tá. Foi melhor. É um livro que eu gostei de ler e ele me causou uma curiosidade, embora o assunto, né, ali eu já imaginei o que ia acontecer. E eu li de uma tacada só, porque eu também achei que ele é belo nessa maneira de escrever. E algo que me chamou a atenção no livro é quando ele fala que ele não se obrigava a sorrir. Eu não sei porquê, mas talvez porque eu tenha isso também parecido, mas assim, ficou na minha cabeça. Então, às vezes, tinha outros acontecimentos e eu voltava nesse. Não me obrigo a sorrir, né? Li o livro e tive a oportunidade de assistir a peça lá no Paulo Eiró. Boa lembrança. Foi muito legal e assim, eu vi cada cena do livro. Essa da sala, né? Os estudantes jogando os livros, e aí quando a primeira vez parece que ele tem uma atenção e sente que ele está fazendo algo importante. Porque até então ele ia trabalhar com todas as mazelas que a gente sabe que tem nas escolas, a responsabilidade do professor, mas nesse momento em que ele é escutado, parece que traz uma chama. Também me chama a atenção essa questão dele narrar as dores físicas, né, as dores estomacais, aquele processo todo de adoecimento. E claro que me choca, mas não me surpreendeu, a questão do assassinato. Parece que eu li esperando esse acontecimento, né? É triste, mas é um livro forte, assim, em mim é um livro que dá para você sentar de novo num sábado e ler de novo e pensar, e acho que você devia fazer uns audiobooks, porque é muito legal te escutar lendo. Valeu, Paloma. Acho que a Kelly está na fila, né? Boa noite. Eu comecei a leitura do Jefferson Tenório pelo Estela Sem Deus. Então, quando surgiu lá a polêmica sobre o Avesso da Pele, ele estava na fila, mas eu tinha lido antes o Estela Sem Deus, né? E já foi... O que mais me chama na narrativa, na forma de escrever, é colocar o leitor dentro do enredo. Parece que você está ali caminhando por aqueles lugares, acompanhando, vendo de próximo tudo aquilo que está acontecendo. Então, isso me ficou muito forte. Então, quando eu fui ler O Avesso da Pele, isso me pegou de novo. Eu falei, olha, estou eu de novo aqui, do lado de todo mundo, aqui dentro da cena, acompanhando toda essa narrativa. E hoje é um dia muito peculiar, porque nós tivemos o clube de leitura lá, da SME, e nós lemos Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Fortunato, e ela é do Paraná, ela vai trazer todas as mazelas, todas as ausências de direito que ela sofre, e aí, fazendo um paralelo com o Avesso da Pele, ele também vai retratar essa ausência de direitos, né? Então, todas esses nãos que a população negra vai recebendo da vida, e aí, em um dos comentários, acho que foi a Lia, eu sou péssima, a Laura, deixa eu ver se foi a Laura,
que falou do Rio Grande do Sul, que ela falou, eu sou do... Não, foi um homem. Acho que foi eu que falei. Foi a Lara. Foi a Lara. Ela falou, tem essa questão, né, de você achar que no Sul não tem pessoas negras. E isso me pegou também porque quando eu fui para Curitiba, e todo mundo fala República de Curitiba, eu tive contato com uma obra que se chama Paraná Negro e que ela vai fazer todo o mapeamento das populações quilombolas da região, né? Então, de novo, né, essa pessoa negra nesse cenário, nas duas obras, passando ali por todas as questões de preconceito, de negação de direitos. Então, as duas hoje, assim, fecharam um pacote bem tenso. Vou dizer para você que nem à tarde, nem rememorando agora, essas leituras, elas nos atravessam de diferentes maneiras. É o que a literatura nos fornece no sentido de repensar muitas coisas, mas também de que essa literatura, por mais que ele diga, olha, não, foi tudo inventado, acaba sendo ali uma literatura de denúncia. Tem muita coisa ainda que precisa ser revista, né? Foi tudo inventado, mas foi tudo vivido, né? O leitor acabou de viver tudo aquilo, né? E só a literatura pode trazer isso. A Laura também quer falar. Diz lá, Laura. Boa noite. Boa noite. Assim, eu coloquei aí no chat a minha impressão de leitura. Eu li esse livro em 2023, em dezembro, antes dele começar, de sofrer toda essa questão de censura, enfim, né? E, assim, eu gostei muito. E todos os livros que eu leio, eu costumo fazer um registro que eu chamo de impressões de leitura. Eu coloquei no chat essa coisa de Porto Alegre, essa coisa da coragem dele. E eu vou confessar, eu não reli porque eu queria ouvir, assim, de um lugar distante, dessa minha leitura distante. Eu queria ouvir as pessoas falando sobre ele e ouvir você falando sobre o Jefferson Tenório, e foi relembrar uma porção de coisas que ficaram ali, né, para mim, já sugerindo, né, essa coisa do Jefferson ter essa coragem de falar de Porto Alegre, e falou mesmo, um monte de gente deve ter ficado brava, como de fato, né, tentaram aí coibir a venda do livro dele, e assim, eu me identifiquei muito também com essa vida de professor, né, Beth? Porque a gente, é aquilo que você falou, a gente passa isso, sabe? Se às vezes você pensa numa aula e você, de repente, pensa, vai ser maravilhoso, vou trabalhar isso, aquilo, aí eu vou desenvolver isso, eu vou jogar essa reflexão, e aí parece um balão que você vai murchando por conta de as suas expectativas estarem lá em cima. E eu me senti assim, quando eu li aquele livro, eu falei, gente, ele viveu a mesma coisa que a gente vive, né? E assim, o narrador, ele tem muito a ver com o autor, né? Eu coloquei isso também no meu registro aí, embora os professores digam que não, mas eu tenho uma suspeita de que não dá para separar uma coisa da outra. Desculpa, sei que estou falando com uma professora que provavelmente deve discordar disso, mas, Beth, me dá uma... Conceição Evaristo, gente, como é que a gente separa Conceição Evaristo em Becos de Memória da vida dela? Como é que a gente separa o Jefferson Tenório da vida dele, desse livro? Não sei, eu acho que eles meio que ficam ali trazendo muito da vida deles, né? É isso. Obrigada. Foi maravilhosa. Obrigada a você, Laura, pelos comentários. Não, eu acho que não separa, acho que tá junto ali, mas não é só a vida, né? É a literatura, tem um trabalho de linguagem, né? De estruturar essas narrativas com muito primor, né? Mas não é uma questão de separar vidas, mas de dar primazia para o trabalho textual, né? Que eles fazem ali. Gente, eu vou fazer o seguinte, tem 15 minutos para o encerramento desse nosso encontro aqui, eu vou colocar no chat, então, o link com o formulário para vocês preencherem. Vocês vão ver que é um formulário que vai tentar mapear, tentar ter aí de vocês um feedback bem detalhado sobre os nossos encontros. Não se assustem,
tem 18 questões, mas não são questões muito complexas de responder, e algumas delas vocês vão acabar não precisa responder, porque depende da opção que você fez, né? Se você optou pelo sim, aí o próximo você responde. Se você optou pelo não, você não responde. Enfim, tem uma dinâmica aí no formulário que eu acho que em 15 minutos vocês conseguem preencher. E a partir dele, eu, Samira, Kelly, né, toda a equipe, consegue entender como vocês receberam esses encontros, como esses encontros estão impactando positivamente ou não as práticas docentes de vocês. Fica um registro também, né, para a El e para toda a equipe aqui que está tão empenhada em organizar as formações, né, para os professores da rede. E para mim também é muito importante, porque o que eu quero é que faça sentido, né, eu preciso muito de que as minhas falas encontrem, que repercuta, tenham repercussão na vida real, né? Então, se vocês, por favor, puderem responder, eu agradeço, permanecerei aqui com vocês até as 9 horas, vocês vão respondendo e vão enviando. Quem não conseguir, óbvio, quem não conseguir terminar até as 9, pode terminar depois, enfim. Mas a gente continua por aqui, quem quiser ainda fazer uso da palavra, fique à vontade. Tudo bem? Sim. Oi. Oi, boa noite a todos e a todas. A minha pergunta é assim, como que a gente faz para participar desse grupo de literatura para as infâncias com você? Porque eu perdi. Será que quem já era do curso não consegue uma vaguinha, não? Eu não sei, isso aí o Samir que Samir tá por aí, Kelly, não, né? Para responder isso, essa pergunta difícil que a Juliana colocou. A gente tem um número bem restrito com relação à quantidade de vagas, né? E geralmente a gente libera um número superior para que, caso haja desistências. Mas a gente vai articular amanhã, talvez o que possa ser seria como se fosse um aluno ouvinte, que aí não teria certificação, não teria pontuação, mas teria ali a vantagem de... Mas vai ser gravado, né, Beth? Todos são, né? Todos então, porque ali o aproveitamento já teve a inscrição. O aproveitamento do curso vocês terão, porque vai ficar lá no site da AEL, né? Mas se quiser participar ao vivo, eu posso verificar com o Samir a possibilidade de ser um aluno ouvinte, né? Uma outra categoria que eu estou inventando agora. Porque não tem. Né? O Samir apareceu. Samir, esclarece aí. Falou meu nome e apareci. Não, é que não, eu ia falar e você falou, Kelly, mas o que eu ia falar, você gabaritou, é tudo que eu ia falar. Porque, de fato, existia... Bom, boa noite, primeiro, desculpa, né? Existe uma grande demanda de professores de educação infantil, né? A Beth, desde o começo do ano, a gente comentava isso. Olha, vamos fazer um curso voltado para os professores de educação infantil. Claro que muitos participaram dessas outras formações que nós realizamos ao longo dos anos, e deste ano especificamente, mas esse a gente tentou voltar exclusivamente para professores de SEI e EMEI. Por ser uma demanda grande que tem surgido, né, o que a gente está chamando carinhosamente de AELzinhas, né, as escolas que estão criando adaptações do projeto para a educação infantil, e a gente acha que esse curso que nós planejamos vai ser relevante para esse público, mas obviamente o que vai ser discutido ali dialoga com Fundamental 1, dialoga com Fundamental 2, inclusive. Então, isso que a Beth isso que a Kelly disse, perdão, se algum de vocês quiser participar como ouvinte, né, antes de qualquer coisa, serão super bem-vindos. Felizmente, o Classroom, hoje em dia, o Meet permite
um número bem grande de pessoas participando, né, do encontro, quase 1.000, né, não chegamos a essa pretensão, né, mas a gente sabe que o sistema permite muita gente online, mas primeiro como ouvinte, se tiver vagas oficiosas, né, então depois a gente conversa, como a gente tem o grupo no Classroom, a gente até deixa o link lá para vocês, quem quiser participar como ouvinte, e independente disso tudo, como a Kelly muito bem disse, vão estar gravadas as aulas também, nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube da AEL. Samir, obrigada pela explicação. O que acontece? Eu sou professora de educação infantil e eu tenho estudado sobre literatura para as infâncias. Na jornada pedagógica que teve o ano passado, eu fui falar sobre literatura para as infâncias na perspectiva antirracista, das relações étnico-raciais. Então, eu fiquei muito interessada, porque eu não soube desse curso. Não, fica tranquila, Juliana, você já está conosco aí, tá bom? Já está para começar o outro curso, já está mais que convidada, então já teve as inscrições, é que a gente sempre, é igual esse curso, eram 100 vagas, tem algumas pessoas que acabam desistindo, outras que nem viram que foram contempladas e perdem o bonde, né? Essas coisas acontecem. Todo curso, então, a gente tem algumas vagas que sobram, então a gente consegue ir encaixando à medida do possível aqueles que queiram, porque para fechar esse ciclo, até a Beth falou, né, seria bacana fechar esse ciclo, né, com 3 formações, mas ao mesmo tempo a gente também quer chegar em outros educadores e educadoras que não participaram desses outros essas outras 2 formações. Então, reitero, quem quiser participar, a gente depois encaminha o link e aí vocês participam conosco dos próximos encontros. Certo, Beth? Concorda? Plenamente. Muito obrigada. Muito bem-vinda, Juliana, e, enfim, vai ser agora dia 9 de outubro o nosso primeiro encontro, às 19 horas também. E aproveitando, Beth, esse tempinho final, como você disse, né, para o pessoal já ir preenchendo o formulário, a Mayra colocou aqui, né, que ela queria fazer o curso do Dostoiévski, que foi um curso do ano passado, né, que nós tivemos, né, então, assim, nós estamos já planejando algumas, né, algumas formações já para o ano que vem, né, Beth, então, não sei se é exatamente esse curso, a gente teve curso sobre Shakespeare, nós tivemos são 4 anos já que temos formações, né, então, assim, não sei se é exatamente esses, né, mas porque a gente sempre gosta também de trazer novidades, e esses estão gravados, felizmente, como a gente falou, né, estão gravados e restritos à nossa rede, para professor, não só restritos à nossa rede, mas voltados à nossa rede, então, depois dá para explorar lá no canal do YouTube da AEL, então, vamos pensar em umas coisas bem bacanas, né, isso, o que a Kelly falou também, fazer sobre a documentação de curso, mas já estamos planejando algumas formações bem bacanas para o ano que vem, e essa avaliação que vocês estão realizando agora vai contribuir muito para esse planejamento. Sim, isso que eu ia dizer, é muito importante vocês preencherem e se demorarem nas questões em que a gente está pedindo sugestões, outras indicações de vocês, porque é a partir daí que a gente vai estruturar as propostas, né, as futuras, então, isso. É muito bom. E esse curso, né, diferente de outros, né, a gente não teve atividades no Classroom, né, já teve uma professora que perguntou também, né, não teve fóruns, a gente não criou atividades para entrega, porque ele tinha uma particularidade que era muito parecido com um clube de leitura, né, esse intervalo de 15 em 15 dias, que vocês, né, se dedicassem à obra, à leitura, ou mesmo até a biografia do autor da obra analisada, então por isso que a gente, né, evitou colocar atividades extras para além das leituras das obras que foram trabalhadas, e aí a única avaliação desse curso é essa
que a Beth encaminhou hoje para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que às vezes fica aquela insegurança, será que eu perdi algo, né? Não, a gente focou mesmo nas obras, né? Nessa formação em específico. E aí o preenchimento desse formulário nesse sentido é essencial, né? Não é algo assim optativo, é necessário de fato preencher, né? E a atividade, vamos dizer, fora do encontro era ler os romances, né? Porque até mesmo não ter lido o romance, enfim, não fruiu tanto quem não leu, né? Não conseguiu fruir tanto